Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast da psiquiatria. É um prazer estar aqui hoje de novo, falando com vocês. Obrigado aí pela sua audiência, para você que nos segue. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, com uma pessoa também interessante, com muita experiência nisso. Nós vamos falar com a doutora Viviane Briese Bernardini. Muito obrigado, Viviane, por você ter aceito ao convite. Eu que agradeço. E estar aqui hoje com a gente. A Viviane, ela é médica, infectologista, né? Ela é especialista em infectologia. Ela trabalha no Hub, antigo Cratod, que é um serviço público de tratamento para dependência química, que atende principalmente ali a região central de São Paulo, né, dos pacientes oriundos das cenas abertas de uso de droga. Ela já está há 9 anos ali, né? Ela tem bastante, né, Viviane, bastante história, assim, né? Para contar sobre esse assunto, que é a infecção sexualmente transmissível. Então, nós vamos falar hoje das ISTs associadas ao uso de substâncias, né? Sim. Muito obrigado, Viviane, por você estar aqui mais uma vez. Obrigada, doutor Cláudio. O que tem sido bastante comum, né, na prática clínica, principalmente ali no serviço onde eu atuo há 9 anos, é a testagem positiva desses pacientes para as ISTs. Explicando que toda vez que o paciente passa na triagem do nosso serviço, não quer dizer que ele será internado ou não, mas ele, mesmo na triagem, é feito as testagens para sífilis, HIV, hepatite B e C, né? Ok. E tem sido muito prevalente a positividade para sífilis. Como na população geral, né? Como na população geral. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Primeiro, acho que assim, sobre a importância de testar, né, para as doenças ISTs nesse público, né? Sim. Você acha que esse público é um público de risco para as ISTs, né? Sem dúvida. Sim. Por que ele é um público de risco, né? Por que é importante testar, né? E a outra pergunta é se é muito diferente o que você vê, por exemplo, nesse serviço de álcool e droga, ou em outro que você trabalha que não é específico de álcool e droga, que atende a população geral. Geral, né? É o comportamento de risco que os colocam, né, nessa prevalência dessas ISTs. A mais comum, com certeza, é a sífilis, porque eles acabam utilizando substâncias psicoativas, não fazem uso da proteção, do preservativo, tem múltiplos parceiros, né? Isso acaba facilitando a transmissibilidade entre os usuários. A sífilis tem sido a infecção sexualmente transmissível mais comum, né? Nos testes que realizamos no primeiro atendimento deles em nosso serviço. Em segundo lugar, eu diria o HIV. Em terceiro, a hepatite C. E muitas vezes eles fazem o primeiro diagnóstico através dessa testagem. Eu percebo que eles não procuram outros serviços da saúde para realizar o teste rápido das ISTs. Nos últimos 3 meses, acho que nós diagnosticamos lá 5 pacientes soropositivos, onde o primeiro teste foi realizado através do nosso serviço. O que significa que eles não testam em outros lugares, né? Então, eles vão atrás do tratamento da dependência química, mas é através do teste ofertado que eles descobrem as ISTs. Porque, em geral, é um público que está, assim, né, com comportamento desorganizado. Em geral, eles não estão muito preocupados
preocupados com a saúde, né? Não. Aí eles vão procurar quando eles estão muito desorganizados ou numa crise por causa da dependência química, né? Daí a importância de ter esse serviço. Sim, porque muitos só conheceram o seu diagnóstico através dessa testagem, né? Talvez se não fosse procurando ajuda no tratamento da dependência química, eles não saberiam uma sífilis positiva, HIV, hepatite C, o que tem sido mais comum nesse perfil de paciente, né? Sim. Agora, a sífilis, em contrapartida na população geral, também tem mostrado uma prevalência alta. A diferença, a correlação que eu faria é para os pacientes que não fazem uso da drogadição, não são, né, adictos, eles conseguem finalizar o tratamento. Eles retornam na consulta para avaliar o critério de cura dessas doenças, né? Se for o caso da sífilis, gonorreia, HPV. Se positivo para HIV, eles retornam para iniciar o tratamento, dão seguimento, dão continuidade e conclusão ao tratamento, né? Os pacientes dependentes químicos, não. Justamente acho por essa desorganização, né? Eles vão, mas aí não retornam, né? E pelo imediatismo também, né, doutor Cláudio? Porque ele sabe do diagnóstico, ele recebeu um primeiro atendimento e muitas vezes eles solicitam alta e não dão seguimento nem ao tratamento da dependência química. E a doença diagnosticada ali, idem, né? Não dão continuidade ao tratamento nada, né? Nada, simplesmente é isso, né? O tratamento continua sendo o mesmo, falando em sífilis, continua sendo a bezetacil, né? A penicilina, a benzaticilina. A gente estava conversando isso antes, né? Eu e a Vivi, a gente estava trocando uma ideia vindo para cá, né? Sobre isso, né? É impressionante, né? Que assim, a sífilis tem um tratamento de um antibiótico criado na década de 50, 60, né? E que ainda funciona, quer dizer assim, ele não teve mutação. Não teve resistência, né? Ainda é a primeira escolha do tratamento. A penicilina, a benzatina é a primeira escolha do tratamento do paciente com diagnóstico de sífilis, né? É a mesma medicamento. Como que é o esquema de tratamento, assim, o protocolo? A sífilis, a história natural da doença se divide em fases, né? Tem a sífilis primária, a secundária e a sífilis latente. A sífilis primária, a gente define quando a gente percebe a presença de lesão ulcerada, que pode ser na mucosa oral ou na mucosa da genitália, né? A sífilis secundária se manifesta mais como um rush cutâneo, um vermelhidão, principalmente em tronco e membros superiores. E a sífilis... São placas, assim? São. Tá. São. Um exantema, placas disseminadas, principalmente em membros superiores e tronco. E a sífilis latente é quando você tem a confirmação diagnóstica através do exame laboratorial, principalmente pelo VDRL ou outro teste treponêmico, mas o paciente não manifesta sinal clínico nenhum, nem mucosa, nem pele. Então, a gente fala que é uma sífilis latente. É mais perigosa, vamos dizer assim, porque não... Não manifesta, o paciente não vai procurar a unidade básica de saúde ou outro serviço, né? Porque a doença não se manifesta e ele não se preocupa com isso. Então, é mais perigosa também porque não manifestando o sinal clínico, ele não procura o serviço de saúde e ele transmite a doença, né? Para sífilis primária e secundária, seria uma dose única, 2 ampolas da penicilina, né? E para sífilis latente, 3 semanas seguidas é o tratamento dessa mesma dose. Uma dose por... Na verdade, são 2 ampolas da penicilina, né? 2.400.000, então 2 ampolas por semana, né? Por 3 semanas. A dificuldade que a gente tem no nosso serviço é que o paciente ele não fica nem 5 dias internado, então ele recebe a primeira dose e sai com encaminhamento no relatório para seguir, né, o protocolo. Quando ele vai para os outros hospitais da rede, né, para seguir tratamento da dependência, os médicos recebem esse relatório e dão a finalização do tratamento. Agora, aquele paciente
que não fica no serviço faz o tratamento incompleto, se perde, né? Não cumpre. Ele não volta na UBS com a cartinha de tratamento. O LECUCA, né? Não sei, o LECUCA é um levantamento das cenas abertas de uso, né, ali da Cracolândia, né? É um inquérito, né? Para as pessoas saberem, é um inquérito que é feito periodicamente. Então, o último foi feito em 2021, agora vai começar um outro, né? Então, ele né, o que as pessoas respondem, né, que 60,7% das pessoas que estavam na cena de uso nesse último inquérito apresentavam, tinham testado positivo para sífilis, né? Sendo que 16,8% testou no último ano, né? E desses 26,7% foram positivo, né? Você acha esses números são... Primeiro, eu acho assim, 60,7% que testou, né, parece bastante, mas tendo em vista isso que você falou, que é o risco, né, que eles são pessoas de risco, não é um número fiel, bom, né? Não é, né? Porque o ideal seria que 100% fosse testados, porque eles têm realmente comportamento de risco, comportamento de risco, sim, né? Sim. Então, é muito usuário sem o diagnóstico e sem o tratamento, né? Ainda, apesar de todos os esforços, né, dos serviços aí públicos do SUS, nesse... porque, Dr. Cláudio, também não existe uma campanha ou um serviço que vá até eles e ofertar na cena do uso a testagem. Poderia, né? Poderia, porque aí, testando positivo, já encaminha ao serviço de saúde e ele já faz o segmento do tratamento e também a questão da saúde como um todo, né? Porque seria só a porta de entrada para investigar outras doenças, né? Como tuberculose, que é um paciente tossidor, né? Paciente usuário de crack é um paciente que tem uma tosse crônica, né? E aí diferenciar se essa tosse é só do crack ou é uma pneumonia, uma tuberculose, outra doença associada. Né? Agora, você entrou nessa questão da tuberculose, né? Que também é um outro problema sério entre os usuários de substância, né? Principalmente, não só esses que estão ali na cena de uso, porque às vezes a gente acha o seguinte, não, eles estão falando ali de pessoas que usam crack, que estão nas cenas abertas de uso, que estão na rua, etc. Não, né? Assim, no consultório particular, né, com pessoas de outro nível socioeconômico, que não estão na rua, mas que são dependentes químicos, tem estes mesmos comportamentos de risco. Porque, claro, a droga, eu costumo brincar assim, né? Olha, quando você bebe, você se dá o direito de fazer coisas que você não faria. Qualquer um de nós, né? Se a gente beber além das contas, você... Muda seu comportamento. Muda seu comportamento. Você pode fazer coisas inadequadas, tomar decisões que você não tomaria se você tivesse com a consciência íntegra, né? Sim. Para esses pacientes, especificamente, né, o que eu percebo assim na prática clínica? Esses pacientes que acabam investigando tuberculose e positivando. O uso, principalmente, do tabaco, né? O tabaco reduz, a gente sabe, reduz a imunidade, as células de defesa. Álcool, que é um fator de risco muito importante no desenvolvimento de tuberculose, então precisa ser necessariamente dependente de crack. O simples fato de ser dependente do álcool e apenas do álcool é fator de risco para tuberculose no Brasil, tá? E o crack.
O crack, o modo como ele faz aumentar o risco nesses pacientes, a tuberculose, para ela ser eliminada, quando a gente inala o bacilo da tuberculose, né, através do ar e ele atinge o parênquima pulmonar, o bacilo ele precisa de uma célula para se reproduzir. Ele não se reproduz assim no alvéolo, não. Ele se reproduz dentro dos macrófagos. Então, ele é um organismo, uma micobactéria intracelular. O dependente químico de crack, ele tem uma diminuição por destruição. O crack destrói esses macrófagos e também diminui a funcionalidade. Qual é a função dos macrófagos? Quando ativado, produzir uma substância chamada óxido nítrico, que elimina esse bacilo. Então, se eu tenho uma quantidade normal e funcional do macrófago, não vou desenvolver a tuberculose, né? Por exemplo, aquele paciente que não usa crack, comparando, né? Tem a imunidade boa, né? Vamos dizer assim. Que não tem esse fator do crack destruindo a principal célula que elimina o bacilo, né? Então, isso é um fator importante para dizer por que mais de 2 vezes os pacientes usuários de crack positivam no exame de escarro do que o paciente que não faz uso do crack e é suspeito de tuberculose. Porque ele tem uma destruição pulmonar e celular mais importante. Agora, você traz um dado importante, né? Que também usuário de álcool, né? Às vezes a gente acha que, né, no senso comum, assim, as pessoas pensam assim, não, olha, quem fuma ou quem usa uma substância inalada, né? Está em maior risco, né? E você traz isso, não. Álcool também é um fator de risco para tuberculose. Isso é muito importante se saber. Sim. O que eu percebo nos pacientes que recidivam. O que é recidiva de tuberculose pulmonar? Ele teve uma primeira vez, ele tratou por 6 meses, ele curou. Aí ele reaparece com novos sintomas, tosse, emagrecimento, febre. Se faz a pesquisa diagnóstica, que é através da amostra de escarro, né? E ele positivo novamente. Então, é um caso de recidiva. Tem uma segunda vez uma tuberculose. É muito comum o etilismo nesse paciente que recidiva. Entendi. Muito comum. E isso eu não vejo um paciente, por exemplo, que é portador de HIV e que não usa álcool, né? Que não usa crack. Ele não apresenta tantos episódios de tuberculose como o nosso paciente usuário de crack e álcool. Né? O Lecuca também traz um dado importante, assim, sobre... Que é um dado, é um inquérito, né? Na verdade, é o que as pessoas respondem, né? Então, eles dizem que, assim, 61,4% no último levantamento, né? Tinha feito teste para tuberculose, sendo que no último ano 15,6%. De novo, nós estamos falando assim, né, de pouco mais da metade das pessoas que têm alto risco para tuberculose estão testando, né? E desses 25,4% positivou, quer dizer, nós estamos falando quase metade, né? Sim. Assim, menos da metade, um pouco menos da metade positivo, né? Assim, muito alta essa... É o que a gente vê. Né? Os pacientes internados que vão investigar. 50% é descartado o diagnóstico por conta do escarro negativo e o restante, os 50% positivo na baciloscopia e depois também na cultura, né? O exame da cultura é o exame mais demorado, demora uns 30 dias. Mas a baciloscopia, em 24 horas, nós temos o resultado. E baciloscopia positiva é igual ao início de tratamento. Entendi. Né? Então, sim, eles são subdiagnosticados, né? Para as ISTs, para tuberculose. Agora, para tuberculose, a gente tem aí um problema do tratamento, né? Porque para sífilis a gente disse, olha, é um tratamento relativamente simples, né? Quer dizer, dependendo da fase, você tomou ali uma injeção, acabou, né? O tratamento, né? Agora, da tuberculose, não, né?
Você podia falar um pouco para a gente, assim, de como é o tratamento da tuberculose, para as pessoas entenderem, assim, né, por que é difícil tratar a tuberculose nesse público mais vulnerável, né, que está ali nas cenas de uso. Eu começaria dizendo que é difícil para qualquer paciente tratar a tuberculose. Por quê? Porque é um tratamento longo, né? 6 meses, minimamente, é o tratamento do paciente com tuberculose. É um tratamento que requer uso diário da medicação. São medicações que podem trazer efeitos colaterais importantes, queimação gástrica, parestesia, que é o formigamento, né, dos braços. Tem o medicamento etambutol, que pode causar até neurite óptica. Então, alteração na visão. Então, não é um tratamento fácil, não é um tratamento simples, mas é um tratamento muito efetivo. Ele cura a doença, né? Então, mesmo para os pacientes que não são dependentes químicos, é difícil. Por quê? Porque você toma todos os dias o medicamento que é de acordo com o quilo de peso. No primeiro mês, aí você começa a melhorar os sintomas. Você não tem mais a tosse, você começa a recuperar o peso. Como que a gente explica para o paciente que ele precisa continuar, né? Por 6 meses? Por quê? Porque o bacilo ele não fica só nessa célula que eu comentei no macrófago. Ele fica na cavidade, se o paciente desenvolve aquela caverna, aquele buraco no pulmão. Ele fica em outros locais do parênquima pulmonar. Então, um tempo curto de tratamento não elimina o bacilo em todos esses locais. Entendi. Por isso que é necessário 6 meses de tratamento, tá? Para o paciente dependente químico, que é imediatista, não tem paciência em esperar o resultado do exame para fechar o diagnóstico, inicia o tratamento internado, é transferido, dão continuidade, ele recai, volta para a cena do uso, é muito mais difícil. Muito mais. Na verdade, eu tenho mais pacientes que abandonam o tratamento e que retratam pelo abandono anterior do que pacientes com cura da tuberculose. Entendi. E falar um pouquinho do tratamento, só para o público entender, existem 2 fases do tratamento da tuberculose. Uma fase mais intensiva, que são 4 medicamentos diferentes, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, para atuar em diferentes níveis celulares e pH do pulmão. E a segunda fase é somente a rifampicina e isoniazida, por mais 4 meses e assim finalizando o tratamento. Né? Entendi. Lembrando também que o nosso perfil de paciente, o dependente químico, ele também é um etilista, então ele já tem as enzimas hepáticas alteradas, ele tem maior risco de fazer uma hepatotoxicidade com esse esquema da tuberculose, esquema básico que a gente chama, né, o que eu comentei. Então, é um paciente mais difícil de manejar por conta dessas questões, né? Adesão, risco de hepatotoxicidade. Sei. Entendi. Né, assim, aqui o levantamento que é da resposta deles, né, assim, 92% deles fala que pelo menos iniciou o tratamento, né? Mas que terminou o tratamento, na prática, a gente vê que não é isso. Né? Eles não conseguem inicia porque estão lá, né? Mas não dão continuidade. E também quando eles chegam graves, muito sintomáticos respiratórios, muita tosse, febre, emagrecidos, eles não estão bem de saúde, né? Então, é uma coisa também que atrasa um pouquinho o diagnóstico desses pacientes. Eles demoram a perceber os sintomas, porque eles estão no uso contínuo da droga, do crack, da bebida, né? Eles demoram a procurar o serviço de saúde. Normalmente é o OBS, né, que faz esse primeiro, nos pacientes de modo geral, população geral é o OBS, que faz o primeiro atendimento e o tratamento de paciente com tuberculose. Então, eles são atrasados no diagnóstico, em buscar a ajuda de saúde, né? Outra coisa é que eles acabam consumindo a droga em locais, pode ser locais abertos, mas assim, são vários usuários ao mesmo tempo
consumindo o crack, inalando. Tem uma prática que eles chamam de shotgun, que é o que? É o usuário que aspira o crack, ele libera fumaça boca a boca no outro usuário. Isso também é um modo de transmissão do bacilo. Então, eles acabam repassando a doença, né? Repassando porque são infectados, repassando porque não tratam. Então, o que amplia a facilitação desse paciente realmente adquirir a doença, né? Pelo comportamento do uso da droga. E às vezes eles usam, nesse público que a gente está falando aqui, né, das cenas abertas de uso, eles usam às vezes dentro de tendas, barracas, sim, que são vários ao mesmo tempo, que é um ambiente altamente fechado, sim, né? Que não há ventilação. Que permite a propagação do bacilo naquele ambiente pequeno, fechado, né? Exatamente. Esse é Agora, são só os usuários de substância que têm esse... tem outros grupos de risco para essas... voltando aqui até falar da sífilis, né? Assim, a gente está falando de substância... De usuários de substância, né? Mas tem também os profissionais do sexo, né? Ou o próprio usuário de droga que às vezes troca sexo por droga. Né? Isso também é uma prática. Né? Sim, é que muitas vezes o profissional do sexo acaba, né, Dr. Cláudio, utilizando essas substâncias psicoativas também, né? Para o trabalho, né? E aí uma coisa então é vinculada à outra. Eles são mais vulneráveis também a sífilis, profissional do sexo, transexuais do sexo, femininas, né? Que são homens, sexo biológico e se reconhecem como mulher, né? Homem que faz sexo com homem também é outro comportamento. A gente não fala mais em grupo de risco, é comportamento. Comportamento, que qualquer pessoa pode ter um comportamento, né? Bissexual, heterossexual que faça sexo anal é um comportamento de risco para a aquisição de ISTs, né? Como sífilis, gonorreia, o HIV. Tem um dado interessante da UNAIDS de 2018, que pessoas que injetam drogas têm 22 vezes mais chance de adquirir HIV do que a população que não faz o uso. Profissionais do sexo, 13 vezes mais. 13. É muita coisa. Transgênero, 13 vezes mais também. E homens que fazem sexo com homem, 28 vezes mais. É muita coisa. Por quê? Porque o principal, a mucosa que facilita mais a transmissibilidade dessas doenças virais, bacterianas, as ISTs, é a mucosa anal. Por quê? Porque é uma mucosa que ela não é lubrificada. Então, no atrito, ela pode ser machucada, lacerada, fissurada. Isso, contato de sangue contaminado, permite a transmissão. É mais do que a mucosa oral, por exemplo. Muito mais. Mucosa anal em primeiro lugar, depois a mucosa vaginal e, por último, a mucosa oral. Sim. Mas que também... É via de transmissão. Via de transmissão, né? Isso é muito importante de deixar claro aqui, né? Porque, às vezes, as pessoas acham que sexo oral não é transmissor. Não é transmissor, né? Sim. Falando um pouquinho da hepatite C. A gente não considera a hepatite C como uma IST, mas porque ela pode ser transmitida também por... contato sangue com sangue. E falando um pouquinho nos pacientes dependentes químicos, aquele que compartilha o canudo, anota para aspirar a cocaína, fissura o nariz e é um modo de contágio. Porque aí sangra, no material fica o sangue, o vírus da hepatite C fica viável naquele material, aí passa para outro usuário, né? Drogas injetáveis, aquele que faz uso da cocaína injetável, que não é muito o perfil dos nossos pacientes, mas também é um modo de transmissão da hepatite C. E, do ponto de vista sexual, há pouco tempo se associou a transmissão do vírus da hepatite C com sexo anal. Tá? Existe um comportamento sexual que se chama fisting, que é a introdução da mão e do punho na mucosa anal durante o ato sexual.
que aumenta muito o risco da transmissão da hepatite Porque C. lesa, né? Lacera a mucosa anal, que é muito vascularizada, né? E isso é um fator de risco bem importante na transmissão da hepatite C. Isso não se sabia há pouco tempo, tá? A hepatite C era ou transfusão sanguínea antes de 1993, quando os bancos de sangue não triavam hepatite B nem C, ou usuário de droga, ou tatuagem em ambiente inócuo, né? Que não teria o material de esterilização. Então, essa transmissão da hepatite C através do sexo anal, ela é mais recente, mas importante. Tá? Falando um pouquinho do tratamento da hepatite C, que também evoluiu muito nas últimas décadas. Quando eu me formei residente, o tratamento do paciente cirrótico por hepatite C, para o público entender, cirrose é quando o fígado atinge o grau máximo de fibrose, né, que é o grau 4. Então, a gente denomina como cirrose. O paciente precisava de um tratamento de 1 ano de interferon, que era um imunomodulador subcutâneo, dolorosa aplicação que era semanal. Isso, na minha época de estudante, etc., também era o uso do interferon. Era o interferon associado à ribavirina, um antiviral, né? Não tínhamos outro arsenal terapêutico. Hoje, a chance de cura, até para o paciente cirrótico, que é o paciente mais grave com hepatite C, fica entre 95% e 98%. E o medicamento é um único comprimido, associação de 2 antivirais. Então, existe a cura por paciente cirrótico compensado, 12 semanas de tratamento, um comprimido diário. Paciente cirrótico descompensado, aí 24 semanas, 6 meses de tratamento com com diário. Tá? E paciente sem nenhum problema hepático? Sem cirrose, com esteatose ou fibrose grau 0 também é tratável. Antigamente não, se esperava piorar para indicar o tratamento. 12 semanas também. 12 semanas. Hoje o medicamento é o sofosbuvir com velpastavir, que é um antiviral que atua direto na replicação do vírus de hepatite C. É disponibilizado pelo SUS. É um medicamento caro, caríssimo. Né? Caríssimo, aliás. R$1.000, mais de R$100.000. O tratamento completo para o paciente, né? Mais de? 100 mil, entre 80 mil e 100 mil reais. Nossa. Também o acesso hoje em dia é muito mais fácil. Antes o paciente tinha que... O médico prescritor tinha que protocolar o pedido de tratamento, ele levava à farmácia de alto custo, esperava algumas semanas pelo sim do tratamento e pelo começo da medicação. Atualmente, a medicação é disponibilizada em serviços de atendimento especializado, então, onde o infecto prescreve é onde o paciente vai retirar o medicamento na hora. E fácil acesso, né? Quer dizer que a medicação ficou mais acessível e com uma chance de cura muito maior. Quando se usava interferon e ribavirina, o cirrótico tinha nem 50% de chance de cura, de resposta virológica sustentada, que a gente fala. Hoje em dia, o cirrótico tem 95% de cura com essa medicação atual. Muito bom, né, esse resultado. É um desfecho excelente, né? E eu acho que vale ressaltar também, né, assim, a importância do SUS de novo, né? Sim. Nesse aspecto, assim, né? O Brasil, na questão do HIV, que a gente também já vai entrar, né? É um modelo, assim, né, de política pública para o tratamento, Sim. né, assim. E a gente está vendo, assim, né, que também as outras ISTs, né, todas têm tratamento pelo SUS, né, todas têm cura, né, hoje em dia, exceto o HIV, é claro, mas que mais que logo você vai poder dizer, né? Você tem aí você pode estacionar, né, assim, a replicação viral. Mas, de qualquer maneira, né, parece que talvez a gente falhe um pouco na
na prevenção, né? Assim, Com certeza. a gente focou muito e é muito bem sucedido na questão do tratamento, terapia, né? da terapia, né? Mas na prevenção talvez ainda há falhas, né? A gente não vê muita campanha ministerial, né? Com métodos preventivos. Não se ouve falar. Se ouve falar mais. E se você pensar, né, assim, na hepatite C, né? Se fosse divulgado muito bem, né, isso para o público, né, de como você pode contrair hepatite C e da gravidade que é ter a hepatite C, do desfecho, né, que pode acontecer com uma hepatite C não tratada, né, as pessoas, quer dizer, eu acho que isso sairia muito mais barato, né, do que muito ter mais. que arcar com esse tratamento que é extremamente custoso. Né? Sabe que o paciente cirrótico que descompensa, o vírus pode ser eliminado com esse mesmo tratamento, mas assim, a cirrose fica. E as complicações da cirrose também. Ele vai fazer encefalopatia, ele vai fazer ascite, ele vai para o pronto-socorro porque a barriga aumentou de volume, que é o líquido na cavidade peritoneal. Ele onera o sistema, tanto porque ele precisa de mais atendimento de quem não é cirrótico, como que ele precisa de mais internações para lidar com essas complicações da cirrose. Né? E eu digo para os pacientes que muitas vezes eu falo, né, sobre o resultado da testagem, e aí informo sobre hepatite C, muitos já sabiam e falam, deixei para lá o tratamento. Eu já sabia que eu tinha, mas eu não fui atrás. Aí outros falam, mas é muito complicado pegar o remédio, é a questão da adesão e do retornar ao serviço de saúde para dar continuidade, né? Aí eu explico, não, hoje em dia o tratamento é um comprimido só. E muitos pacientes já sabem de décadas esse diagnóstico e se pressionam quando eu falo que é um comprimido só. Para mostrar que está mais fácil, menos burocrático o tratamento da hepatite C no nosso país. Então, assim, tem que testar, tem que fazer diagnóstico, porque a cura é possível. Né? Infelizmente, se o paciente não vai em busca do teste, se os clínicos, né, os médicos que atendem os pacientes por diversas queixas, não pedem na sua consulta um check-up geral, sorologia, a hepatite C também é uma doença silenciosa, assim como a sífilis latente pode ser, né? Que não mostra para o paciente o diagnóstico. Eu acho que para todo paciente, isso é um protocolo, né? Assim, que acho que tem que ser seguido, né? Não só no serviço público, assim, mas nas clínicas particulares, no meu consultório, por exemplo, também eu, né, ofereço as sorologias para todo paciente, invariavelmente, assim, né? Sabe, doutor Cláudio, não é porque eu sou infectologista, obviamente eu peço os exames, né? Mas, assim, eu fico admirada a quantidade de pacientes que chegam para uma avaliação e que nunca tinha sido pedido uma sorologia. Independente do comportamento, de risco ou não, assim, a pessoa precisa saber seu status sorológico. Precisa, né? Exatamente. Acho que esse é uma... enfim, acho que é uma coisa que a gente precisa também melhorar, né? Eu acho, assim, talvez no sistema essa testagem, né? Se a gente vê, né, eu falei aqui os números, é sempre ali em torno de 60% para qualquer um, né? A HIV também é em torno ali dos 60% das cenas de uso pelo levantamento Lecuca que testaram, que fizeram o teste para HIV, né? E tendo em vista a fácil transmissão, né, do HIV, né? Isso também é pouco, né? Já entrando no HIV agora. Sim. Como eu falei anteriormente, muitos pacientes descobriram o HIV pela testagem, né? Quando entra o nosso serviço no Hub, é feita a testagem das 4 doenças, hepatite B, C, sífilis e HIV, e de repente acusa, né, o reagente, o paciente não sabia.
Então, mais uma vez, a importância da testagem para saber o diagnóstico e interromper o ciclo de propagação da doença, né? Porque se você não sabe que você é portador do vírus HIV e você tem um comportamento de risco pelo uso de drogas psicoativas, você é um transmissor, né? Sim. Hoje em dia, o tratamento também é muito efetivo. Agora, nos últimos 2 meses, o Ministério começou a dispensar uma associação nova, que é o Dovato, que são 2 antirretrovirais, lamivudina e dolutegravir, que essa coformulação existe num único comprimido. Então, eu já prescrevi a terapia antirretroviral, que era o Caletra e o Biovir, eram 3 comprimidos de manhã e 3 à tarde, a cada 12 horas. 6 por dia para tratar um diagnóstico. Esses pacientes vinham com dislipidemia, com diabetes, hipertensão. Era uma polifarmácia que o paciente fazia, né? Hoje, e até para os nossos pacientes dependentes químicos, o tratamento é igual para todos. A primeira escolha é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, que aí são 2 comprimidos uma vez ao dia, todos os dias, obviamente. Mas, atualmente, existe essa disponibilidade para quem não pode... Um único. Quando se tira o tenofovir, né, e deixa apenas lamivudina e dolutegravir, ele vem na formulação única. E os pacientes já estão recebendo pelo SUS este antirretroviral. Aliás, nós somos um modelo, né, de política pública em tratamento de HIV no mundo, né? Sim. A transmissão vertical também, né? É bem importante falar que é mamãe, bebê, isso, né? Quando a mãe infectada pelo HIV, ela não transmite o vírus para o bebê. Porque faz o uso da terapia antirretroviral durante a gestação, obrigatoriamente, né? Isso também somos pioneiros no tratamento, no controle da transmissão materno-fetal do HIV. Então, testar para tratar e impedir a transmissibilidade. O paciente que faz uso do antirretroviral, digamos, ele inicia o tratamento, dependendo da carga viral basal, a quantidade de vírus que é dosado quando ele descobre o diagnóstico, se não é uma carga viral relativamente alta, que é acima de 100 mil cópias, que se for abaixo disso, tranquilamente em 4 semanas, com tratamento de escolha, ele indetecta, que é carga viral abaixo de 50 cópias por ml. Essa é a definição de indetectável, né? Ele não é mais transmissor. Mesmo se ele tiver uma relação de risco sem o preservativo, ele não transmite HIV. Sim. Então, é fundamental o tratamento. Agora, de qualquer maneira, ele pode receber novas cargas virais, né? Pode. E isso complica... Se ele receber outro vírus HIV resistente ao tratamento em uso, pode complicar. Mas não é o corriqueiro, não é o comum. Mas também o paciente portador, ele não transmite. Mas lembrando que ele tem uma doença imunodeficiente. Ele está mais sujeito a adquirir outras infecções relacionadas ao sexo sem proteção. Então, o ponto positivo é que ele não transmite. Mas ele precisa continuar mantendo o uso do preservativo para não adquirir... Por si, né? Assim, para se proteger, né? Sim. Esse é um ponto importante que estava aqui na minha folhinha, assim, para te perguntar, né? Porque hoje a gente tem tanto PEP como PrEP, né? Então, já queria que você falasse também um pouco sobre isso, mas eu observo na clínica, assim, de pacientes que eventualmente usam o PrEP, né, e que eles se sentem protegidos para o HIV, né, para tudo. E para tudo. Né? Como se eles não existisse a gonorreia, como se não existisse o HPV. HPV é super importante. Como se não existisse a sífilis e hepatite B, a C, né? Enfim. Eu não tenho nenhum dado assim em mãos aqui para
para dizer, né, a prevalência disso, né, de como isso acontece, mas eu nem sei se temos no Brasil dados sobre isso, assim, de pessoas que Fazem usam uso da PrEP e não se protegem. Ou uso da PrEP e diagnóstico da ISTs durante o uso da PrEP. Usando isso. Não temos, acredito que ainda não mesmo. Não temos, né? Eu não tenho conhecimento. Lembrando que a PrEP é uma prevenção, né? Pré-exposição, ou seja, você já sabe que você vai se colocar em risco. Ou não vai usar preservativo, ou tem múltiplos parceiros, ou faz a prática do sexo anal, que é a forma de transmissão maior nos tipos de relações, né? E vai fazer uso da proteção para evitar a infecção pelo HIV. Isso é maleável também, né? Porque nesse momento ele tem esse comportamento poligâmico e com vários parceiros. Quando ele desejar ou encontrar um parceiro e partir para uma relação monogâmica, ele interrompe a prevenção e tudo bem. Não é um tratamento para uma doença diagnosticada. Entendi. É uma prevenção enquanto você se colocar em risco pelo seu comportamento de risco. Agora, nesse sentido, eu me pergunto assim, se é bom ou se não é bom, né? Porque o HIV é uma doença logicamente grave, né? Se não tratada. Né? Então, prevenir é sempre bem-vindo em qualquer circunstância, mas em se tratando de IST, né, cuja transmissão de todas são do mesmo jeito, praticamente. Sim. Né? Às vezes eu me pergunto assim, né, se eu... O ponto positivo é que realmente a gente acaba fazendo menos diagnóstico de HIV, porque o perfil de paciente HSH, que é homem que faz sexo com homem, está buscando mais a PrEP. Então, apesar de ser o grupo que ainda continua sendo, né, o que mais faz diagnóstico de HIV hoje, continua sendo esse grupo de pacientes que fazem sexo anal, né? Homem que faz sexo com homem. Tem diminuído os diagnósticos novos nesse grupo, tá? Então, um ponto positivo, isso é reflexo da PrEP. É reflexo da PrEP. Porque eles não estão deixando de ter mais relações sexuais. Não, continuam tendo. E se você pensar, né, a PrEP, ela se você não, né, se você pega HIV, né, você tem um tratamento que é para o resto da sua vida, né, assim, né, então... Não dá para banalizar. Tem tratamento, eu sou indetectável, eu não transmito, mas assim... É muito comum, num primeiro momento ali do diagnóstico, das primeiras consultas, o paciente fica depressivo, Ele tem um parceiro novo, uma parceira nova, ele precisa contar o diagnóstico. Que é uma situação muito difícil como ser humano. Você chegar para um parceiro recente e falar, descobri o HIV, você tem que testar também. O medo da rejeição, será que aquele paciente vai continuar comigo? O parceiro vai continuar comigo, não vai? Então, assim, é pesado. Não é um diagnóstico, assim, fácil de lidar. O resumo é que faça a PrEP, né? Isso. Faça a PrEP, faça a prevenção com preservativo, que a PrEP, o Ministério mesmo reforça, né? É a prevenção combinada. O que é a prevenção combinada? É a PrEP, é o medicamento antirretroviral. Para inibir a replicação do vírus se você entrar em contato com ele via sexual, e o preservativo. Então, nunca uma coisa só. É a prevenção combinada. PrEP mais a camisinha. Né? E voltando um pouquinho, se é bom ou ruim a PrEP. Bom porque mais pacientes procurando a PrEP e mais pacientes sendo protegidos contra o HIV. Então, a tendência é menos diagnóstico de HIV num público que é jovem. Né? E o ponto negativo que eu percebo na prática clínica é que o preservativo é deixado de lado. Porque o medo real é do HIV, como se as outras doenças não fossem importantes também. Porque ainda permanece no nosso imaginário, né,
a doença do HIV, pelo menos nas gerações mais... Na minha geração, por exemplo, né? Permanece, assim, uma imagem do HIV como uma doença fatal, né? Assim, onde o paciente ficava, quando fazia residência, o paciente ficava num isolamento. Sim, era uma doença, né? Que se isolava, né? Ele tinha uma enfermaria, né? Na infectologia, tinha enfermaria para HIV, que era basicamente uma enfermaria com quartos individuais, com, enfim, com isolamento. Todo, né? Aparato médico, luva, quer dizer, você, para entrar avental, no quarto, né? Para examinar o paciente, né? Até para proteção dele, né? Porque ele tinha uma imunodeficiência, né? E você estava ali circulando pelo hospital e etc, né? Então você, mais para a proteção dele, né? A gente tinha que fazer todo esse aparato, colocar luva, avental pro pé, gorro, né? Máscara, enfim, né? E agora, essa uma geração mais nova, né, não presenciou isso, né? Já presenciou o HIV como uma doença crônica mas controlável, como, sei lá, uma hipertensão arterial, um diabetes, alguma coisa assim, né? Você acha que isso aumentou o descuido? O descuido ou teste positivo, assim, a testagem positiva, a infecção pelo HIV? Eu brinco assim que preservativo ninguém usa, né? Ninguém usa. O ser humano não usa preservativo. Difícil a gente escutar, eu me previno, eu uso preservativo. Eu não escuto isso muito dos pacientes, né? E a gente sabe que a população geral não usa, não se protege, não usa. Não usa, né? Olha, usar preservativo não é gostoso, legal, mas assim, não tem como, né? Sim. Com as doenças que existem e a expectativa dessas doenças crônicas, né? Não tem outro método preventivo. Não tem. Então, não é questão de gostar, é questão que necessidade de usar para se prevenir, né? Então, acho assim que nunca usaram, né? A população geral não usa mesmo, e agora com a PrEP não usa mais. Mesmo. Por quê? Como que explica o paciente, apesar de a gente falar de novo da prevenção combinada, é a PrEP, o medicamento mais o preservativo. O que explica os pacientes que retornam com sífilis, que fazem PrEP, né? Estão se prevenindo do HIV porque tomam remédio, mas fazem relação sem proteção porque se sentem protegidos. O meu medo é o HIV, estou tomando remédio, então estou protegido. Fazem a relação sexual sem proteção e acabam voltando com outras ISTs no consultório, né? Isso eu tenho visto, sim. O medo é do HIV. Do HIV. Não das outras ISTs. Não das outras ISTs, o que né, assim, até... quase que incompreensível, né? Porque, assim, da gravidade, né? Por exemplo, você falou da hepatite, do desfecho da hepatite B ou C sem tratamento, né? Que é horrível, né? E leva à morte. Hepatite B, apesar de termos a prevenção, né? Que é a vacina. O bebezinho já sai da maternidade com a primeira dose. Existe, não é tão prevalente no nosso país, mas existe a hepatite B crônica. E a hepatite B crônica, ela não tem cura. Ela tem tratamento, é um tratamento de uso prolongado, quando indicado iniciar o tratamento, mas um pouquinho diferente da hepatite C. Para você ter um risco aumentado de desenvolver câncer, hepatocarcinoma, com a hepatite B, você não precisa ser cirrótico. Por quê? Porque o vírus da hepatite B, ele se encaixa no DNA viral do hepatócito, desregulando toda a conformação e a fisiopatologia, citologia celular, né? Então, o paciente com hepatite C precisa ter cirrose para ter chance de desenvolver câncer de fígado. O paciente com hepatite B, não. Então, é uma doença que confere
cuidado, é abolido o uso do álcool para quem é portador, você não pode beber, né? Nem socialmente. Você volta em consultas semestrais para avaliar o fígado, para ver se já é o momento de tratar. Ultrassom a cada 6 meses para fazer o screening do hepatocarcinoma. Então, não é algo assim que te deixa livre de um compromisso médico, né? E prevenível. Hepatite B, a principal forma de transmissão é sexual, né? A gente não vê tanto no Brasil porque não é prevalente essa doença no nosso país, nas Américas, e também por conta da prevenção com a vacina, né? Mas ainda que também caso, é outro ponto positivo nosso, assim, né? Sim. Do SUS, assim, né? A gente tem esse esquema vacinal nosso, é muito bom, né? Excelente. Começando pela hepatite modelo, B, né? Assim, também. Quando o bebê nasce, já toma a primeira dose, não sai da maternidade sem a primeira dose BCG e hepatite B. Lembrando que a vacina do HPV agora, né? Não é tão nova, mas assim, também é há pouco tempo. Crianças, meninas 9, garotos com 11 anos, o SUS fornece as doses da vacina para o HPV. Isso não existia antes. É prevenível, é importante. Lembrando, tanto que no homem quanto na mulher, o HPV, a lesão do HPV, pode malignizar, causando câncer de colo uterino na mulher e câncer de pênis no homem. 2%. Ou também retal, né? Sim, exato. Quem faz sexo anal, o HPV retal, se for o subtipo de HPV de alto risco, que a gente chama, aquele que vai formar tumor, causa câncer de reto, né? De mucosa anal. Isso é importante e é grave. Então, mais uma doença possível de prevenção com a vacinação. E com a camisinha, né? Com a camisinha. Né? Com de novo, o preservativo, né? Olha como passa rápido aqui. Nós temos... Você acredita que faz uma hora que a gente está aqui conversando? É tão instrutivo e tão importante, né, o que você fala, né, que assim, acho que isso tem que ser muito, muito, muito divulgado, né? Só assim, né, a gente não entrou ainda no HPV, né, mas só para a gente pincelar algumas coisas, no HPV, né, então essa vacina que começou agora, né, você acha que... Tem alguns anos já, né? Alguns mas anos. Para mim é recente. Para mim é recente porque... Eu não fui contemplada. Para mim é recente porque, né, eu já sou mais velho, então é muito nova, assim, né? Mas a vacina do HPV, ela vai será que a gente vai ter uma geração assim, sem HPV ou será cedo para dizer? É que eu acabo atendendo mais pacientes adultos, né? Mas eu tenho visto menos. E adultos, 20 e poucos anos, já pegaram, provavelmente, essa vacinação, que eu acho que já tem mais de 10 anos, talvez. Tem mais de 10? O HPV. Realmente, eu estou ficando velho, porque para mim, assim foi ontem. Então, eu acredito que sim. Mas muito mais né, da prevenção dessa vacina o desfecho que a gente não quer, que é o HPV de alto grau, e as mulheres com câncer de colo uterino, ou que eu ia comentar, o HPV no pênis, 2% de quem tem HPV tem lesão. Pode desenvolver câncer de pênis. E nem sempre tem lesão, né? Microscópica, né? É microscópica, né? A mais comum, geralmente os HPVs de baixo risco, que recebe um númerozinho lá para dizer os de baixo risco e os de alto risco. Eles levam mais à formação de verrugas genitais, né? Seja mucosa vaginal, anal ou do pênis, né? E os de alto grau é que vão desenvolver, aumenta a chance de desenvolver lesão tumoral. E que não dão essa lesão macroscópica. Às vezes não. E lembrando também que a mucosa anal, ela é interna, então você não vê. Na mulher é no colo uterino, né? Que você não vê. Se você não faz o preventivo Papa Nicolau, você não suspeita de lesão em colo uterino.
que está muito relacionado à lesão de colo uterino com HPV, né? O homem vai procurar serviço de saúde por lesão genital porque o órgão dele é externo, ele vê, né? Agora, para quem não pegou essa fase da vacina, né? Assim, ou eventualmente tenha sido exposto já ao HPV, adianta a vacina? Adianta, mesmo assim adianta. Por que foi determinado essa faixa etária, 9 anos para meninas e 11 anos para os meninos, né? Porque eles não têm a relação sexual, né? Nessa fase, nessa idade, né? Então, quando iniciar a vida sexual reprodutiva, ele já está protegido. Se entrar em contato com esse vírus através da relação sexual, o sistema imunológico vai ter a lembrança da vacina. E aí não vai deixar haver a contaminação, a prevenção doença. Mesmo. Né? Agora, quem já teve relações sexuais, já é um adulto, e claro que o SUS não vai contemplar, porque ele só contempla essa faixa etária, né? Vale a pena, nos serviços de saúde, centros de vacinação privados, você pode se vacinar. Pode se vacinar, e mesmo você já tendo sido exposto por ter tido relações sexuais com parceiros, parceiras, vale a pena sim a prevenção para evitar a doença cancerígena, né? E também protege contra HPV de baixo grau, então não vai desenvolver a verruga genital, que também é algo incômodo, né? Não é algo fácil às vezes de tratar. Paciente HIV é mais difícil tratar o HPV, a lesão se torna mais rapidamente maior, maior número de lesões, a gente acaba vendo. Pela própria imunidade. A imunidade não segura a presença daquele vírus, então se multiplica e a lesão é maior do que comparado a um paciente não portador, né? E é doloroso o tratamento, né? O tratamento ou vai ser com a aplicação de um ácido tópico, né? Ou em centro cirúrgico tem que cauterizar quando a lesão é muito grande, ou se não até mesmo fazer uma exérese cirúrgica, tirar o pedaço da mucosa se não responde a esses dois tratamentos anteriores. Então não é indolor o tratamento. E também é estigmatizante, né? Você tem uma lesão e você quer ter relação, te coloca numa situação desconfortável frente ao parceiro ou parceira, né? Então, uma doença prevenível, por que não? As crianças obrigatoriamente têm que ser levadas pelos pais e serem vacinadas. E os adultos que quiserem fazer uso da vacina, os imunobiológicos, centros de vacina privado, eles vendem e aplicam e seguem um calendário direitinho. Legal. Eu acho importante para jovens e adultos. Ou seja, assim, né, eu acho que tem uma mensagem positiva, né? A gente está aqui no finalzinho, né? Que, assim, tudo que a gente falou aqui, né, assim, de IST, né, tem como prevenir, né? É uma doença prevenível, né, assim, e felizmente tem também tratamento. Às vezes o tratamento não é fácil. No caso da hepatite B, que você falou que que pode ter essa cronicidade, levando maior chance de ter mesmo o câncer de fígado, né? Mas, enfim, eu acho que a mensagem que fica né, olha, previna-se, né? Faça o teste, para ter conhecimento do seu diagnóstico, né? Isso. Em primeiro lugar, tem a prevenção, começando com as nossas crianças, né? As vacinas disponíveis é importante, né? Seguir vacina, PrEP, uso de preservativo, testagem, tratamento precoce. Porque a testagem é uma prevenção, né? Se você está tendo conhecimento da sua saúde, não quer dizer que você vai testar e vai positivar. Uma testagem negativa, você tem conhecimento que está tudo bem. Está tudo bem. Né? Que você vai continuar fazendo as prevenções, né? E é engraçado que tem paciente, às vezes, no consultório, que eu ofereço a testagem, não, acho que é melhor não sei o quê. Tem medo da testagem,
né? Isso também é uma coisa a ser vencida, Sim. né? Na sociedade, assim, né? Acho que isso também é um mito, né? Assim, Vários pacientes falam, eu não testei antes porque eu estava com medo. Mas por que medo? Porque eu me expus. Então eu tinha chance de positivar. Aí que tem que fazer, né? Aí que tem que fazer. Bom, Viviane, infelizmente a gente chegou aqui no nosso limite de tempo, mas eu acho assim que você com essa sua calma e tranquilidade, conhecimento, né, e prática, né? Sim. Acho que você, né, assim, pelo menos eu aprendi bastante aqui. Que bom. E eu acho que vai ser muito produtivo para o nosso público aqui. Muitíssimo obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite, né? Eu sei aí da sua agenda, e você ter disponibilizado esse tempo para vir aqui, né? Oferecer um serviço né, assim, de público, assim, né? Sim. Eu queria agradecer e me sinto muito honrada pelo convite e queria dizer que eu sou muito feliz em fazer o que eu faço, seja atuando com esses pacientes dependentes ou no ambulatório que eu atendo à tarde, né? É um prazer, assim, agradeço aos pacientes, agradeço à equipe, que somos sempre uma equipe, a gente não trabalha só. A equipe que trabalha comigo no Hospital da Manhã, no Hospital da Tarde, agradeço muito porque é uma equipe coesa, que acredita no trabalho. Então o trabalho se torna um prazer, mais fácil, né? Mais fácil, sempre é mais fácil. Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? E até o próximo podcast. Tchau, tchau.